Olá, amigos, boa noite. Vamos dar início à sessão de lançamento do livro do Instituto História e Geográfica do Mucuri, que, na verdade, a gente chama de revista, vou colocá-la para vocês. Então, a revista, no volume 4, lançada com mais de 30 artigos aqui sobre a nossa região. Nós, para falar sobre essa revista, convidamos escritores e pessoas que estão envolvidas diretamente com a história, com a cultura e com o conhecimento histórico, geográfico, não só do Vale do Mucuri, como também do estado de Minas Gerais e, logo, do Brasil e do mundo. Então, sejam bem-vindos e vou convidar inicialmente a professora Dona Iris Soriano, que é a presidente do Instituto, para proceder à abertura deste evento. Dona Iris, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Para iniciar, quero ter a satisfação de cumprimentar os ilustres companheiros do Instituto que participam dessa live, que eles estão representando associados que colaboraram nesta quarta revista de 2020, né? Então, boa noite, professor Antônio Jorge, boa noite, professor Leônidas, boa noite, engenheiro Gilberto, boa noite, professor Wallace, e boa noite você que nos assiste. Somos associados do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri, que foi fundado em 17 de julho de 2003 em Teófilo Otoni. A exemplo dos institutos históricos do Brasil, somos uma entidade civil de caráter educativo, cultural, sem fins lucrativos, de caráter cultural. Bom, o Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri é considerado de utilidade pública municipal e estadual. Desculpa. Sua principal missão é colaborar para reforçar na cidade e na região a cultura de valorização das nossas raízes históricas, de toda a região do Mucuri, não só a cidade de Teófilo Otoni, e procurando sempre incentivar novas vocações de memorialistas e historiadores. Porque acreditamos que o desvendamento do passado é uma contribuição essencial para organizar e planejar um presente melhor. E o presente, dependendo do futuro, porque o futuro vai depender muito do presente, não é? Porque o futuro, como diz Paulo Freire, existe na medida em que eu ou nós mudamos o presente. E é mudando o presente que a gente fabrica o futuro. Por isso, então, a história é possibilidade e não determinação. O lançamento dessa revista, embora não possa ser presencial, com aquele público amigo que gosta de história, de cultura, que sempre nos apoiou nesses eventos lá na Câmara Municipal, mesmo assim, sendo desta maneira virtual, me enche de alegria mesclada de orgulho por participar do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri. Pois, apesar de ter sido 2020 um ano em que sofremos o efeito devastador da pandemia do coronavírus, que nos privou, associados do Instituto Histórico, das nossas reuniões mensais, dos nossos eventos, das ações culturais, não houve desânimo e abandono do estudo da história por nossos associados. E excelentes textos foram publicados, produzidos e estão publicados nessa revista, são 38, por esses benévolos associados e amigos fiéis do Instituto, que dedicaram seu talento e conhecimento da história para proporcionar a você, futuro eleitor, horas agradáveis e maior conhecimento da história da nossa terra. O principal foco dos artigos dessa região, dessa revista, é a região do Mucuri, embora tenha
artigos da região do Jequitinhonha, do Rio Doce, mas o nosso foco é a nossa região do Mucuri, a saga, que foi o povoamento de um vale coberto pela Mata Atlântica no século XIX, a Companhia do Mucuri, o papel de Teófilo Otoni do desbravamento da região, o passado de luta de seus moradores, as narrativas sobre esses nossos irmãos migrantes do norte de Minas, dos imigrantes. O leitor vai encontrar aí textos sobre problemas atuais da região, traços biográficos de pessoas muitos que nasceram aqui, mas outros que não nasceram, mas que colaboraram muito para o engrandecimento da nossa cidade e a melhoria do povo, não é? Vocês vão ver um artigo muito interessante também sobre a inauguração do campus da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Rio Doce, a quem a comunidade deve a sua concretização, a educadora ex-prefeita Maria José, a gênese da história da Diocese de Teófilo, a população e floresta do Nordeste de Minas no século XX, estudos ligados à geografia da região, uma história tendo como pano de fundo a atuação de grileiros pela posse de terras na região de Malacacheta, não é? E pontos turísticos de Teófilo, a urbanização da cidade, a significação da comenda de Teófilo para a nossa região. Cabe aqui lembrar um antigo provérbio: o amor aumenta com o conhecimento. Quanto mais soubermos sobre a nossa terra, mais vamos cuidar dela, mais vamos pensar nela e imaginar projetos e trabalhos para o seu progresso. Então, finalmente, eu quero agradecer a todos que contribuíram para a realização dessa revista, aos que nos honram nesse momento, ou futuramente com sua audiência. Esperamos que ela proporcione momentos prazerosos a você, conterrâneo e amigo, e aos que foram moradores aqui, que estão em outras terras, esses saudosos seres humanos que aqui conviveram, trabalharam, andaram por as nossas ruas, tiveram momentos de felicidade e de congraçamento com a nossa gente. Espero que eles sejam felizes ao ler as narrativas sobre a vida atual, sobre o nosso vale. Muito obrigada. Parabéns, dona Iris. Suas palavras engrandecem muito, não só os pesquisadores, como também aqueles que colaboram com o conhecimento, na construção de um mundo melhor e também de nos identificarmos com a história. E é nessa identificação que eu vou convidar o nosso amigo Gilberto Porto, ele que é um dos fundadores também do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri, para que ele possa tecer alguns comentários. Ele é um grande lutador em favor da cultura e da história e dos resgates históricos da nossa região. Então, eu vou passar a palavra para nosso amigo Gilberto Otoni Porto. Boa noite, Gilberto, seja bem-vindo. Seu microfone está desligado, Gilberto. Deixa eu ver. Um minutinho só. Pode começar agora, Gilberto. Seu microfone continua desligado, por favor. Gilberto, veja seu microfone, por gentileza. Agora sim, pode começar. Obrigado. Agora sim. Agradecendo, agora está bom, né? Então, agradecendo aí a possibilidade de estar com amigos tão prazerosos, eu gostaria de parabenizar aqui o nosso diretor de comunicação, né? O Antônio Jorge Lima Gomes, que nos proporcionou essa reunião, que eu acho muito importante, porque ela é o início, né, de uma nova fase, né, da nossa comunicação. E importante porque ela está falando da nossa quarta revista,
que é fundamental para a nossa comunicação, né? E uma instituição que não se comunica, na verdade, como diz o Chacrinha, né, não tem futuro, se estrumbica. Mas eu gostaria de falar sobre o meu artigo que saiu nessa revista número 4 e também um pouco sobre o que eu escrevi na revista número 3, que eu acho que são muito importantes, considerando assim um progresso da região. Porque o nosso instituto, ele, no meu entendimento, ele está fazendo um papel muito importante no desenvolvimento cultural, que, por via de consequência, reflete no desenvolvimento socioeconômico, político, de toda a região também. Né? Então, sobre a Comenda Teoflotone, eu gostaria de lembrar que ela foi instituída, né, pela Lei 16.920, no dia 6 de agosto de 2007, ano do bicentenário de nascimento de Teófilo Otoni. Ela tem por finalidade homenagear pessoas e instituições que se dedicam ao desenvolvimento político, cultural, econômico e social do norte e nordeste de Minas, Vale do Jequitinhonha, Mucuri e do norte de Minas. Por 12 anos, de 2007 a 2018, essa comenda cumpriu religiosamente sua finalidade, anualmente outorgando alternadamente na cidade do Cerro e de Teófilo Otoni a cada agraciado uma medalha e seu respectivo diploma, assinado pelo governador do estado e pelos prefeitos municipais das duas cidades. O Conselho Permanente da Comenda, em 2007, era constituído dos seguintes membros: presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que é também presidente do Conselho Permanente da Comenda. Segundo, o reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Terceiro, secretário de Estado da Cultura. Quarto, secretário de Estado extraordinário para o desenvolvimento dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, norte de Minas. Eu acredito que hoje nós não temos mais essa secretaria. Bom, mas o quinto era o prefeito municipal de Teófilo Otoni, sexto, prefeito municipal do Cerro, sétimo, representante da família Otoni, oitavo, e último, chefe do cerimonial do governo do Estado de Minas Gerais, que também era o secretário executivo da Comenda. Os prefeitos municipais do Cerro e de Teófilo Otoni são presidentes de honra, né, do Conselho Permanente da Comenda, alternadamente. A entrega da Comenda é feita anualmente, né, em cerimônia realizada na data de 27 de novembro, que é o dia do nascimento de Teófilo Otoni. Na qualidade de membro da família Otoni, desde 2015, por indicação da genealogista, memorialista, historiadora e nossa colega, membro aí do nosso instituto, né, a Laís Otoni Barbosa Ferreira, de Vive da Memória, por indicação dela, eu externo a minha profunda preocupação com a omissão do atual governo estadual em referência a essa comenda de Teófilo Otoni, que não foi outorgada em 2019, sem explicação convincente dos motivos que o levou a tal procedimento. Estranho também a omissão dos prefeitos do Cerro e de Teófilo Otoni, por serem presidentes de honra do Conselho Permanente da Comenda, e, portanto, os mais qualificados para questionar o presidente da Assembleia Legislativa, que também é presidente do Conselho Permanente da Comenda. Estranho também o silêncio dos deputados estaduais da região do Mucuri e do Jequitinhonha por essa
omissão imperdoável. Nesses 12 anos de história da Comenda, cerca de 400 personalidades e instituições foram agraciadas com medalha e diploma pela contribuição que deram para o desenvolvimento da região do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Considerando que o Nordeste de Minas, abrangendo os vales do Jequitinhonha e Mucuri, é a região com índice de desenvolvimento humano, IDH, mais baixo do Estado, e mais carente de recursos para impulsionar o seu desenvolvimento, a perda de uma bandeira de grande magnitude, que resgata a memória de Teófilo Benito Ottoni, com toda a força do seu exemplo de empresário progressista e político combativo, competente e honesto, que conquistou com sua atuação parlamentar brilhante uma liderança nacional que rivalizava com a do imperador, pioneiro no Brasil na construção de um projeto de desenvolvimento regional que faltou pouco para consolidar-se na implantação de uma nova província do Império. É inaceitável, desalentador e preocupante essa omissão do governo do Estado. É muito preocupante assistir à decadência do Nordeste mineiro, que hoje ostenta a liderança na perda de sua mão de obra, por migração de sua população trabalhadora para outras regiões, com uma taxa líquida de imigração de menos 44,7%, enquanto Uberaba cresce 30,3%, Divinópolis com 22,1% e Uberlândia com 21,2%, que estão em franco progresso. Isso são dados da Fundação João Pinheiro de 2019. Vale lembrar que o município de Teófilo Ottoni, entre 1913 e 1928, era o 8º mais populoso do Brasil e o primeiro em população de Minas Gerais. Por volta de 1920. Né? No censo de 1920, Teófilo Ottoni era um município de maior população do Estado. A decadência do Nordeste mineiro, no meu entender, só será superada com um projeto eficaz de desenvolvimento regional que, integrando as potencialidades dos vales do Jequitinhonha e Mucuri e adjacentes, pelo governo do Estado, consiga uma inserção articulada com o governo federal. Eu lembrei no meu artigo, saiu na revista número 3, a experiência que nós tivemos da CIDES, que era a Comissão Interestadual de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi sonhada e que foi implementada, quer dizer, iniciada, né, em 1937 por iniciativa da Associação Comercial de Teófilo Ottoni, na época, que liderava várias empresas regionais com sede em Teófilo Ottoni e que o prefeito, à frente também com a população em geral, o prefeito, empresários, fazendeiros, políticos, as várias escolas. Na nossa reportagem, na nosso artigo, aliás, nós apresentamos vários documentos mostrando como a cidade se empolgou nesse ano, 1937, para poder sonhar alto. Apresentou vários projetos que, infelizmente, não foram assim encaminhados, né, como se pensava na época, que ainda estava no regime democrático, por causa da implementação aí do Estado Novo, vamos dizer assim, o encaminhamento foi outro, mas não deixou de surtir efeito, vamos dizer assim, o trabalho dessa comissão, pelo menos na sugestão de várias
várias obras e de várias atividades que realmente incrementaram o desenvolvimento da nossa região. Mas o importante é sentir, assim, naquela época, a grandeza do projeto, né? Que foram convidados a participar desde o prefeito de Porto Seguro até São Mateus, aquelas várias cidades que integram o Vale do Jequitinhonha e Mucuri. É importante lembrar que Teoflotone ainda é a capital dessa região. Pelo menos no estado de Minas Gerais, nós somos a sede da região da região intermediária, né? Agora o IBGE escolheu esse nome para melhor agrupar as afinidades geoeconômicas, sociais, culturais e políticas de uma região do Estado da Federação. E nós, Teoflotone, é a líder dessa região intermediária que abrange o Jequitinhonha e o Mucuri, desde Diamantina, né, até Nanuque, de oeste a leste, e desde Pedra Azul, mais em cima, né, até Itambacuri. Então, nós realmente temos uma responsabilidade muito grande, a nossa cidade, porque ela precisa desenvolver integrando a região. Ela faz parte da região, ela não existe na região. Se nós não lutarmos para desenvolver Potema, Lacacheta, Águas Formosas, essa região toda que compõe essa nossa, né, área, nós vamos receber de imigrantes só pessoal carente e miserável. Imagina se essa região, vamos dizer, a periferia, né, da região, progrida e nós só recebamos migrantes que já saibam, já tenham o primeiro grau completo, ou pelo menos já estejam alfabetizados e tenham uma profissão definida e tenham boa saúde. Eles ajudariam no progresso da nossa cidade ao invés de prejudicá-lo. Né? É fundamental essa inserção. Então, eu lembro aqui que o nosso instituto, ele, por ser um instituto regional, ele é do Mucuri, a sua revista, ela tem que circular nessa região toda para estimular não só a revista, mas os livros que a gente edita, né? Também circulando na região toda para estimular o progresso, quer dizer, integrar mais, assim, dar um tempero diferente, uma visão, né, assim, positiva que nós somos capazes. Veja que em 1937, esse movimento CIDAS foi um movimento grandioso. Naquela época, a Teoflotone era muito respeitada, realmente. E hoje nós precisamos muito recuperar bem mesmo, o que é, viu? Muito obrigado. É isso, companheiro. Obrigado, Gilberto. Já falei o meu tempo, né? Não. Se quiser falar mais um pouco, pode falar, não tem problema. Quer complementar? Não, Gilberto. Agradecer agora, mas agradecer, né, a oportunidade, né, e colocar à disposição para outras, né, oportunidades aí vindouras. Obrigado. Okay. Muito obrigado, Gilberto, foi um prazer. Eu gostei muito da sua colocação, quando se coloca que as experiências positivas no passado que podem nos dar subsídios para um futuro melhor. E essa região, ela tem um lado muito bonito. A cultura da nossa região é bela. Eu vim de fora, então eu posso ficar bem à vontade para falar. E esse resgate necessário histórico e geográfico, ele contribui para o desenvolvimento a médio e longo prazo. E a gente precisa alcançar os jovens, mostrar que é justamente com o conhecimento que vai haver transformação. E da importância do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri a nível local e regional, que nem você colocou muito bem, Gilberto.
Mas eu gostaria, antes de passar para o nosso próximo convidado, também falar de duas pessoas que colaboram muito com a gente no Instituto. Primeiro, que é o nosso grande secretário, o professor Wilson Polares. Wilson, um abração para você. Obrigado por esse amor, por essa dedicação, por esse, digamos assim, exemplo de vida que você faz, se dedicando às atividades principais do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri. E também, paralelamente, a nossa querida Academia de Letras do Teoflotone. Tá? Então, um grande abraço e nós, como membros, agradecemos esse seu empenho e essa sua dedicação. E também não posso deixar de falar também do nosso amigo, né? O nosso Eduardo Amorim, que sempre contribui com ideias, sugestões, propõe novas mudanças, propõe novas ideias e sempre contribui também de uma maneira muito positiva para o avanço do nosso Instituto e também da nossa Academia de Letras. Então, a vocês dois, principalmente, o meu abraço lá do fundo do coração, tá? E quero agradecer também aos presentes aqui na nossa live, né? Inicialmente a professora Flaviana Tavares, que foi minha primeira, digamos assim, diretora, quando eu cheguei aqui na Universidade Federal, no campo do Mucuri, um abraço. Ao Baltazar, que é nosso bibliotecário, também, um abraço. A Flaviana é uma pessoa que eu tenho um grande carinho por ela e por ser uma grande profissional, tá? E também contribui sempre para as nossas publicações, tá? A Dona Fani, né, que é essa digamos assim, fotógrafa histórica, então, um abraço, um beijo no coração, Fani, tá? Para você. O Igor também, que contribui muito com o conhecimento da região, tá? E o Valver lá de Caratinga. Valver, um abração para você. A gente quase não conversa, né, pela distância, mas... E o Marcos de Miguel, nosso amigo também, nosso grande colaborador. Então, e o Jair também, que já chegou aqui agora há pouco. Jair, obrigado também, um grande, digamos assim, uma grande liderança que contribui também para o desenvolvimento, não só da academia como do Instituto, mas contribui colocando sempre online as coisas, nos ajudando bastante na divulgação. Então, a vocês todos, o meu abraço. E, nesse sentido, eu vou chamar agora o nosso amigo Wallace Gomes Moraes, que ele vai falar sobre o seu artigo, da importância desse artigo com relação à identidade da nossa região, esse resgate que ele vai mostrar. É um artigo muito interessante, que eu vou pedir a ele mesmo que se apresente e fale um pouco do seu artigo. Seja bem-vindo, professor Wallace, uma boa noite. Estamos à sua disposição. Boa noite a todos. Boa noite, dona Riz, professor Antônio Jorge, professor Leones, doutor Gilberto Ottoni. É uma honra estar participando de uma live com pessoas tão comprometidas com a historiografia regional. E é interessante que, quando a gente faz determinadas pesquisas, a gente encontra determinados relatos ou situações que fogem um pouco à historiografia tradicional, mas, de certa forma, elas têm também uma importância e representatividade. Sobre esse aspecto, um artigo que está na revista, na página 87, de minha autoria, intitulado Sangue e a Fé na Terra Prometida. Eu busquei alguma pesquisa tratando da ocupação da terra. A nossa região, ela foi uma das últimas a serem colonizadas. E atrás dessa colonização, era uma região com a Mata Atlântica densa, né? E as pessoas que vinham, os poceiros, que vinham em busca de uma posse de terra, tirar a posse, como era dito na época, eles tinham como método de colonização ou ocupação da terra justamente a derrubada da mata, né? A vender a madeira, explorar extrativismo como a poaia e, além disso, fazer lá a sua cultura de subsistência, a coivara, como se fala. E acontece que essas terras, a princípio até um tanto desvalorizadas, levando em conta as doenças tropicais, como febre tifo, malária, bolba e cistose, enfim, doenças tropicais endêmicas na região, elas não tinham tanta valorização. Mas atrás dessa colonização vieram logo
a pecuária, com a implantação de pastos, e aí as terras começaram a ter um valor relativo. E aí começaram a surgir alguns embates entre pessoas com poder econômico e político, né, contra esses poceiros, que muitas vezes vinham fugindo de secas do Nordeste, em busca de um pedaço de terra onde eles pudessem constituir a família, enfim. E aí essas pessoas, usando de má fé, considerando que esse poceiro não tinha instrução nenhuma, iam até as repartições de Belo Horizonte, contratavam agrônomos ou agrimensores, vinham medir uma determinada gleba de terra, pagavam as taxas correspondentes, né, eram terras devolutas, e, independente se tivesse ou não poceiros lá dentro dessa gleba, eles tomavam conta. Quando havia poceiros, aí começavam os embates. Essa estrutura fundiária sempre foi um tanto problemática. E aí, utilizando muitas vezes de força, né, de violência, expulsavam esses poceiros, e há relatos de muitos casos nesse sentido. E aí acabou culminando, em 1961, com o assassinato de um grande latifundiário em Tambacuri, na região do Urupuca, que era uma região considerada inóspita, né, mas que tinha, como eu falei para os senhores, uma valorização passou a existir, né? Principalmente a partir de 1940, com a abertura da Rio Bahia, essas terras, não só o traçado original da BR, como ao redor, né, começaram a ter valor. Além disso, tinha exploração de mica, né, muito usada na indústria bélica, e que foi exportada em grande quantidade por Valadares, e a região de Teoflotone com as pedras preciosas, as pedras coradas, né? Então, a região, de uma hora para outra, começou a ter essa valorização, né? E, consequentemente, as terras começaram a ser disputadas. Enfim, esse assassinato que houve de um poceiro, aliás, de um fazendeiro, morto por um poceiro em Tambacuri, na região de Tambacuri, foi amplamente divulgado pela imprensa, né, regional e até nacional. Acabou que esse poceiro, posteriormente, foi julgado, condenado, né, e morreu, inclusive, na cadeia. Enfim, são casos específicos, né, mas tem outros tantos. Quem tiver curiosidade, lá no livro tem mais detalhes, lá na revista tem mais detalhes sobre isso. Bom, e por que eu fiz essa relação sangue e fé? Porque, paralelamente, a gente, quase que um estudo sociológico em cima disso, mas eu vejo que essas pessoas que estavam sofrendo, né, com todas as mazelas dessa injustiça que havia, dessa violência que havia, buscavam na fé, vamos dizer, o remédio, a panaceia para todos os seus males. E aí aconteceu um fato interessante na região de Malacaxeta, na região de Urupuca, Malacaxeta, mais especificamente São João da Mata, que foi vamos dizer, um surto psicótico, né? Uma histeria coletiva. Dois rapazes criaram uma igreja Adventista da Promessa, e, logicamente, como eu falei, essas pessoas menos favorecidas, poceiros, que estavam sofrendo, pegavam na fé, né? Acreditavam piamente naquilo que
era dito nas pregações desses dois rapazes. Evidentemente que essas crenças, elas não tinham nenhuma, vamos dizer, apoio ou referência eclesial. Eles criavam sua crença imaginária, criava-se aquele dúbio, entre o profano, e o sagrado, enfim. E aconteceu um fato, mais especificamente na Semana Santa de 1955, em que, na terça-feira, começou a haver um movimento nessa comunidade, onde eles tinham essa igreja, e tinha lá os seus fiéis. Qualquer sinal anormal era considerado por eles como um sinal do demônio. Uma senhora com um papo de bócio foi amarrada, deram uma surra nela. Uma criança gaga, da mesma forma, tudo era sinal de demônio. Um galo que cantava fora de hora, matava-se o galo, o cachorro, enfim, uma histeria coletiva. Isso foi na Semana Santa, começou na terça, até que no sábado, essa notícia, essa situação chegou à polícia de Malacaxita, que mandou, logicamente, soldados até lá averiguar a situação. E chegando lá, encontraram, no domingo de Páscoa, todos nus, dentro de uma lagoa, purificando. Então, essa ideia da fé, cega, em busca do Éden, da terra prometida, enfim. E os soldados, quando chegaram lá, encontraram resistência e acabaram matando esses dois rapazes, e todos os membros da seita, ou melhor, aqueles mais influentes, foram também julgados, enfim. Então, ficou conhecido teve uma repercussão também na imprensa nacional, e foi considerado, ou teve a denominação depois desse evento, como o demônio do Catulé. Enfim, são relatos interessantes que, como eu falo, fazem parte da historiografia de forma paralela. Porque, conhecendo esses detalhes, a gente também começa a enxergar o lado social de todos que compuseram a sociedade teoflotonense. Então, isso é importante. Não há demérito nenhum em traçar esse paralelo, considerando a saga dos que vieram aqui colonizar e essa fé considerada assim, a toda prova, fé cega, como se fala. Então, esse é o meu relato e espero que vocês, ao ter acesso à revista, na página 87, vocês vão conseguir maiores detalhes de tudo esse resumo que eu falei para vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor Wallace. Depois desse relato histórico, esse resgate histórico, eu recomendo a revista do Instituto Histórico Geográfico do Mucuri. Esse relato que o professor Wallace colocou para a gente agora está na página 87, como ele mesmo falou. Agora, você está pensando, como é que eu adquiro essa revista? Onde é que eu posso adquiri-la? Olha, é uma revista baratinha, é tão barata que eu não vou dizer aqui, mas vocês podem pedir diretamente ao nosso secretário Wilson, através do correio eletrônico. É o ihgmucuri@gmail.com. Vou repetir. I de Instituto, H de Histórico, G de Geográfico e Mucuri. Então, ihgmucuri@gmail.com. Mandem uma mensagem para ele, que eu tenho certeza que vai ser um preço especial para quem disser que está assistindo a nossa live. Eu vi a live e quero adquirir essa revista. Então, contem lá essa historinha para o Wilson, que eu tenho certeza que vocês vão adquirir de uma forma baratinha e vão contribuir também para o avanço do nosso Instituto e também do conhecimento. Então, revista do Instituto Histórico Geográfico do Mucuri. Aproveitando o momento,
Eu quero mostrar para vocês um livro que vai ser lançado, que é o Bandeirantes Modernos. É um livro já escrito há algum tempo atrás, não vou contar a história, mas o professor Leônidas Barroso escreveu na nossa revista algo relativo ao livro. Então, acabam complementando o conhecimento. Nesse sentido, eu vou convidar, então, o professor Leônidas Barroso para se apresentar e falar um pouco sobre esse seu artigo e sobre a importância em relação à nossa história e geografia da nossa região. Boa noite, professor Leônidas. A palavra está com o senhor. Obrigado pela presença. Boa noite, professor Antônio Jorge. Boa noite a todos. Boa noite aos que estão nos ouvindo. E eu agradeço primeiramente a dona Iris o convite gentil que ela me fez para participar desta live. E gostaria também de cumprimentar os confrades que estão nessa sala comigo, né? Acabei de ouvir várias aulas importantes sobre o nosso Vale do Mucuri, né? E eu gostaria ainda de reforçar um cumprimento para o confrade Wilson Colares e o confrade Eduardo Amorim, né? Que eu sei que eles têm a incumbência da coordenação executiva, né? Para que essas obras venham a público, né? Então, o livro, conforme o professor Antônio Jorge mencionou, o livro Os Bandeirantes Modernos, do Godofredo Ferreira, né? Eu também tenho o prazer de já tê-lo em mãos, e eu tinha uma edição antiga, a edição de 1934, e a partir dela, né, fiz uma leitura bem substanciosa do livro, e uma coisa muito interessante que me chamou a atenção é que o Godofredo Ferreira, ele já estava com aquele espírito que nós temos, né, da geografia e da história andarem juntas. Tanto que o livro dele, né, a história de Teoflotone, do município de Teoflotone, até 1934, quando o livro foi lançado, a história ela começa com a geografia. O capítulo primeiro, né, ele começa, eu vou dar uma lida aqui, a primeira frase dele é da divisão administrativa de Teoflotone, né, que é nosso. A primeira frase dele é: o município de Teoflotone, que compreende os distritos de Urucu, Poté, Águas Belas, Indiana, Ladaim, Itaipé, além do distrito da cidade. E aí ele falou a divisão administrativa do município naquela época, né? Ele estava muito bem informado. Depois ele cita os limites, né? Os municípios limítrofes, né? Tanto do oeste, né? Que é Malacacheta, e do sul, que é Itambacuri, que tinha acabado de se emancipar de Teoflotone, né? E ele vai continuando com a geografia. Ele vem e fala da mata, né, que ele tinha uma verdadeira paixão pelas matas do Mucuri, fala da área do município, fala da população do município, e uma coisa, descreve o sítio da cidade e mostra uma admiração profunda pelo território. Uma coisa interessante que eu notei era a autoestima. Parece que o teoflotonense, naquela época, né, tinha uma autoestima que, infelizmente, hoje a gente não está vendo muito, né, aí pela cidade e pela região. Enfim, o Godofredo Ferreira, ele começa a história pela geografia, né? E a história é a geografia no tempo, como a geografia é a história no espaço. Então, ele faz essa combinação. O livro é maravilhoso, né? E esse primeiro capítulo de geografia, o que ele fez? Ele situou o município, né, no estado de Minas Gerais, e descreve, na mata ele vai descrever a flora, a fauna, né, descreve o subsolo de Teoflotone, dá notícia de a descoberta de uma água marinha de 115 quilos.
Então, são coisas assim muito interessantes. E a gente observa que o município de Teoflotone, naquela época, era, hoje, aproximadamente 27 municípios que foram se emancipando ao longo do tempo, fazia parte do município de Teoflotone. Além do município ser cortado, né, de oeste para leste ou de leste para oeste, pela estrada de ferro Bahia-Minas, porque ia de Serra dos Aimorés, usando o topônimo atual, até Ladainha, na época dele. A estrada de ferro não tinha chegado ainda em Araçuaí, ia só até Ladainha. Então, é uma obra que a gente tem gosto de ler, né? Porque fala de uma época que o teoflotonense, o habitante do Mucuri, tinha um orgulho muito grande, como tem hoje, claro, mas transparece essa vibração que o povo tinha com a terra natal, né? Então, o que nós fizemos nesse artigo, né? Que é sobre a divisão administrativa de Teoflotone naquela época? Eu e a minha coautora, a confreira Mariana da Silva Ferreira, nós reconstituímos o mapa de Teoflotone daquela época, de 1934. Por quê? Naquela época tudo era feito à mão. Então, o Godofredo descreveu tudo com texto. E o texto pedia ilustração. O texto pedia que a gente colocasse imagens, né, para uma compreensão geográfica, né? Porque o mapa, para o geógrafo, ele é uma representação do espaço, né? Então, a capa desse livro que o professor Antônio Jorge mostrou aí é exatamente esse mapa de Teoflotone em 1934, né? A cidade, não, o município tinha aproximadamente 100 mil habitantes, 19.400 quilômetros quadrados, porque já tinha perdido Malacacheta, que incorporou Setubinha, e já tinha perdido também Itambacuri, né? Que foram os primeiros municípios a emancipar de Teoflotone da época de 1920, que em 1920, conforme o confrade Gilberto Ottoni Porto disse, Teoflotone tinha uma população de mais de 163 mil habitantes, né, o município, e que era maior que Belo Horizonte, era a maior população de Minas Gerais da época. Mas ele era muito bem informado, claro. Arrumar um cartógrafo e arrumar desenhista de mapa na época era uma missão praticamente impossível. Então, o texto dele, o primeiro capítulo, o começo do livro dele, é a geografia do Mucuri daquela época. Eu gostaria de falar para os estudiosos, para os geógrafos, para os historiadores, né, para olhar essa geografia do Godofredo Ferreira. E, coincidentemente, ele tomou por base o censo de 1920. Nós acabamos de sair de 2020, né? Então, há um século atrás, Teoflotone era o maior município em população, né? Há um século atrás, tinha essa grande autoestima. Então, eu acho que os estudiosos agora devem sentar, né, e use a obra do Godofredo para suscitar a reflexão, né, e pode fazer algumas perguntas. O que mudou de lá para cá, desses 100 anos? Por que mudou? O que permaneceu? Por que permaneceu? O que fazer, né? E procurando responder essas e outras perguntas, para que a gente possa balizar o futuro. Então, o meu trabalho, junto com a confreira Mariana da Silva Ferreira, né, que é coautora do nosso artigo, foi justamente nos debruçar sobre a geografia, que é o primeiro capítulo da obra do Godofredo Ferreira. E, em cima disso, a gente reconstituiu o mapa, que é o mapa que vem na capa da segunda edição agora, que saiu recentemente, do livro Os Bandeirantes Modernos. Então, vale a pena ver hoje esses distritos todos de Teoflotone daquela época, são municípios, eles próprios se emanciparam de Teoflotone, e eles próprios também foram desmembrados, né? E
praticamente Teoflotone ia desde fronteira dos vales até a fronteira com Itambacuri, né, na direção norte-sul, e também ia lá da fronteira de Malacaxeta até a fronteira da Bahia, né, e do Espírito Santo, naquela época. Então, eu deixo aqui essa mensagem, né, de fazermos uma reflexão a respeito. Há um século atrás, a nossa cidade, o nosso município, pela obra do Godofredo, exibia uma exuberância. E hoje, o que exibe? É uma pergunta que a gente faz. É claro, naquela época não tínhamos universidade, naquela época nem mesmo cursos assim profissionalizantes a gente tinha, né? E hoje a cidade é bem equipada, tem outras cidades também que são bem equipadas do ponto de vista educacional, do ponto de vista de saúde, né? Enfim, vale a pena a gente refletir a respeito a partir da obra do Godofredo, né? Então, usar como ponto de partida uma obra dele, né? E começarmos a fazer perguntas hoje. Porque, como já foi dito aqui, a nossa terra, nós temos que cuidar dela, né? Não vamos esperar, claro que tem muita gente que não é da terra e cuida dela, mas não vamos esperar os outros cuidarem, né? Os outros cuidam, são bem-vindos, nós agradecemos, mas nós, teoflotonenses, gente do Mucuri, gente da região intermediária de Teoflotone, gente das regiões imediatas de Teoflotone, cabe a nós o papel de nós cuidarmos, né, da nossa terra, porque a terra nos pertence e nós pertencemos a ela. Tá? Eu agradeço a todos, né? Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, dona Iris, obrigado por esse honroso convite que a senhora me fez para estar participando aqui. É uma honra muito grande estar aqui refletindo junto com todos os demais participantes desse encontro sobre uma terra que nós todos amamos, estamos engajados, né, estamos comprometidos com ela. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Leônidas. É um prazer muito grande tê-lo conosco, a sua experiência e conhecimento da região. Devo acrescentar que o professor Leônidas é de Teoflotone, então ele é um amante da sua terra, um apaixonado pela história aqui da cidade e da região. Então, nós aqui agradecemos a todos vocês. Muita gente deve estar curioso. O Bandeirantes Moderno, em breve, terá uma live de lançamento, né, dona Iris? A dona Iris pode falar um pouquinho sobre isso? Teremos o lançamento desse livro. O que é que a senhora tem a dizer? Sim, nós vamos ter, sim, um lançamento on live, do mesmo jeito que nós fizemos hoje, vai ser no mês de maio. Eu ainda estou para informar a data certa. Vamos ter os dois historiadores que trabalharam com o prefácio e com a apresentação. O prefácio do livro é muito bem feito, belíssimo, pelo historiador Eduardo Magalhães Ribeiro, e a apresentação de Uéder Ferreira. Eles vão participar da live, assim como o professor, nosso geógrafo, não é, Leônidas, desde já lhe falo que esperamos sua colaboração no dia da live. Vai ser no mês de maio. Eu tenho que estar em contato com os dois professores para ver a possibilidade, como é que está a agenda deles, que dia que pode ser, e aí vai ser maravilhoso falar sobre esse livro, que eu tive um sonho de passar, porque esse livro estava na ortografia do princípio do século passado, aquela ortografia com farmácia com PH, ela com 2 L's. Então, eu sentei e passei para a ortografia atual. E graças a Deus, fomos trabalhando no livro,
e deu tudo certo. O professor Leônidas fez um apêndice sobre a geografia, e, bom, o resto a gente vai falar na live do mês de maio. Isso mesmo, Norris. Muito obrigado. Então, teremos uma nova live para colocar o livro do Bandeirantes Modernos. Essa é a revista e este é o livro, para colocar na posição correta. E o mapa que o professor Leônidas falou é esse aqui, está na capa. E quem quer adquirir já antes do lançamento, pode adquirir. É só mandar o e-mail lá para o Instituto Histórico Geográfico, que é o ihgmucuri@gmail.com. ihgmucuri, tudo junto, @gmail.com, e vocês podem já comprar antecipadamente, não só a nossa revista, como também, ainda antecipado, o Bandeirantes Modernos. Agora eu vou convidar para as palavras finais, começo com o professor Wallace. Wallace, suas palavras finais, por gentileza. Como o professor Leônidas disse, é importante esse trabalho de resgate histórico e geográfico, e eu queria, mais uma vez, agradecer e a honra de ter participado dessa live, e vamos ver se a gente consegue fazer reuniões, enquanto der, né, virtuais, para a gente discutir outros aspectos, outros assuntos inerentes à nossa região. Muito obrigado a todos. Um abraço. Seu microfone está fechado. Obrigado. Agora eu passo as palavras finais para o Gilberto, por favor. Meu amigo Gilberto, suas palavras finais, por favor. Seu microfone está desligado. Seu microfone. Agora sim. Meu prazer foi enorme conviver com os companheiros, porque nesses tempos, né, de pandemia, a gente fica recluso, forçado, e quando a gente tem essa oportunidade, é uma maravilha. E mais ainda, quando vê que a comunicação não para, né? Que nós temos aí também um companheiro, né, eficiente, que é o Antônio Jorge, e que eu senti prazer enorme, né, nesses momentos passados aí, com o Antônio Jorge, com o professor Wallace, o professor Leônidas, com a Iris. É uma aula que a gente, né, tem assim, com a participação de todos, e podem contar comigo, e isso daí me deixa muito, muito animado para a gente poder enfrentar essa fase da vida, né, que não é fácil. Muito obrigado, companheiros. Obrigado, Gilberto. Agora passo a palavra para o professor Leônidas. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande estar aqui com todos, né? E novas oportunidades surgirão, e se precisarem de mim, eu estou à disposição. Muito obrigado, uma boa noite para todos. Obrigado, professor Leônidas. A satisfação é toda nossa em tê-lo aqui na nossa live. E agora passo para a palavra final para a professora Iris Soriano, nossa presidente do Instituto. A palavra é sua, presidente. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a presença desses ilustres companheiros que nos proporcionaram essas horas maravilhosas, esses momentos maravilhosos que falamos da história de Teoflotone, que a nossa região ficou em foco. Muitas pessoas estão assistindo, e eu espero que a live do mês de maio tenha esse mesmo sucesso. E eu gostaria também de dizer na oportunidade que Gilberto foi também um grande incentivador para que esse livro, Bandeirantes Modernos, viesse ser realizado. O professor Leônidas também, eu já falei da parte de geografia dele, mas Gilberto esteve o tempo todo também, a gente sempre contando com a colaboração dele, a revisão,
Então, eu sinto muito feliz dessa revista, ter saído a revista do Instituto, que está com esse número incrível de artigos, apesar dos problemas que nós atravessamos no ano passado, e vamos agora aguardar a próxima live, que breve nós avisaremos a data certa, e vamos contar com a mesma audiência de hoje. Muito obrigada ao professor Antônio Jorge por a sua atuação hoje. Valeu. Obrigado, dona Iris. A gente é que fica feliz em ver a senhora bem, lutando pelo nosso Instituto. Mas antes de encerrarmos, eu não posso deixar de agradecer as pessoas que sempre colaboram com a gente, né, dona Iris? Eu vou falar primeiramente daqueles que contribuíram para essa edição da revista atual, que é a Nova Eutra, a Euca Forte, o Colégio Santo Agostinho, o professor Leônidas Barroso está aí também, além de ser, digamos, nosso membro, um grande sócio, também um grande colaborador, e é o nosso querido benemérito Teomar Paraguaçu. Isso mesmo, eles têm contribuído bastante para a nossa divulgação e contribuir também para que a gente mantenha vivo nesse momento difícil que a gente atravessa. Então, Dona Iris está mostrando aí a capa da revista, e isso mesmo, obrigado, Dona Iris. E realmente é de uma extrema importância, né? Todos saberem que nós precisamos de colaboradores, de colaborações para poder subsistir nessa dificuldade, principalmente atual. Então, aqueles que puderem contribuir, comprem a nossa revista, e não estão comprando só a revista, estão comprando conhecimento, história, geografia, no resgate da nossa região, que a gente precisa retornar a ele. Aquela boa estima, aquela prazer de ser teoflotonense, o prazer de ser do Vale do Mucuri, tem que renascer e ficar forte em nós. E é nessa amplitude de que precisamos desse resgate maior, eu encerro essa live, agradeço a dona Iris, agradeço ao Gilberto, ao professor Leônidas, ao professor Wallace, e a todos aqueles que estiveram presentes conosco, como a Beatriz Campos de Paula, a professora Flaviana, o Carlos Lizer, a Yaura Marques, o João Bosco de Castro, a Silvana Soares, o Baltazar, lá da universidade, a Silvânia Soares e a própria dona Fani. Então, a todos aqueles que estiveram presentes, alguns que eu não estou lembrando agora que estavam aqui presentes, ou aqui estão ainda presentes, o nosso muito obrigado e até a próxima live. Então, Revista do Instituto Histórico Geográfico do Mucuri. Uma boa noite para todos e agradeço pela atenção. Tchau, tchau.